E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da força de tração. Observe o quadro. Esta força surge quando uma corda está presa a um corpo e esticada. Ela puxa o corpo com uma força representada pelo vetor T, orientada na direção da corda, no sentido de afastamento e com origem no ponto de aplicação da força, conforme eu ilustro na figura. Vamos aplicar esses conceitos em uma situação típica do cotidiano. Observe o quadro. Considere uma corda esticada com uma extremidade sendo puxada pela sua mão. A outra extremidade está presa a um bloco, a um corpo de massa M, conforme ilustrado na figura. Ao puxar a corda, você aplica nela uma força de tração orientada na horizontal e para a direita com intensidade T. Pela terceira lei de Newton, a reação é aplicada na sua mão, com a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Estando a corda esticada, ela puxa o bloco de massa M com uma força de tração orientada na horizontal e para a direita com intensidade T'. Pela terceira lei de Newton, a reação é aplicada na corda com a mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Observe a figura mais uma vez. Em nossos estudos, em muitos casos, a massa da corda é desprezível em comparação com as massas dos corpos aos quais ela está presa. Sendo assim, a massa da corda para nós é igual a zero. Ao mesmo tempo, ela será considerada inextensível, ou seja, o comprimento da corda permanece constante ao longo de todo o movimento. Logo, a corda serve apenas como um vínculo geométrico. Ela serve apenas para conectar os corpos em movimento. Aplicando a segunda lei de Newton para a corda, obtemos o seguinte resultado. A força resultante na corda é igual à massa da corda vezes a aceleração adquirida. Sendo a massa da corda desprezível, concluímos que, mesmo estando acelerada, a intensidade da força resultante na corda vale zero. Concluímos que a intensidade da força de tração T é igual à intensidade da força de tração T', já que a intensidade da força resultante na corda vale zero. Sendo assim, a corda ideal, de massa desprezível e inextensível, serve apenas para transmitir a força integralmente de um extremo para o outro. Muito bem? Observe o cálculo realizado, a análise vetorial desenhada no quadro. Para finalizar o vídeo, vamos resolver um exercício final. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Considere um bloco colocado sobre um plano com atrito e puxado por uma corda de massa desprezível e inextensível, com uma força F inclinada de um ângulo θ em relação ao plano suposto horizontal. Se μe é o coeficiente de atrito estático e P o peso do bloco, qual deve ser a intensidade da força F a fim de que o bloco fique na iminência de entrar em movimento? Para resolver o exercício, vamos analisar as forças que estão atuando no bloco. Conforme vimos anteriormente, nós temos a força peso orientada na vertical e para baixo, a força normal orientada verticalmente para cima, formando um ângulo reto com a superfície de apoio, a força de atrito, que se opõe à tendência do movimento, e, por fim, a força F aplicada em uma extremidade da corda. Como a corda é ideal, possui massa desprezível e é inextensível, essa força é transmitida integralmente para a outra extremidade da corda. Sendo assim, a intensidade da força de tração que aparece nessa extremidade é igual à intensidade da força F. Como o bloco está na iminência de entrar em movimento,
eu posso afirmar com segurança que ele está em repouso. A força resultante no bloco tem intensidade nula. Portanto, eu vou me apoiar neste fato para analisar as forças que estão atuando no bloco, na direção horizontal, na direção do eixo X, e na direção vertical, na direção do eixo Y. Começando com o eixo Y. Nessa direção, nós temos a força-peso, a força normal e uma componente da força F, dada por F vezes o seno de θ, orientada verticalmente para cima. Sendo assim, estando o bloco em repouso, sendo a força resultante igual a zero, eu posso afirmar que a intensidade da força normal mais a intensidade F vezes o seno do ângulo θ é igual à intensidade da força-peso. A partir dessa igualdade, eu posso determinar a intensidade da força normal. Ela fica dada por P menos F vezes o seno do ângulo θ. Vamos agora para o eixo X, para o eixo horizontal. Nessa direção, nós temos a força de atrito e nós temos uma componente da força F, dada por F cosseno de θ, orientada na horizontal e para a direita. Mais uma vez eu reforço, como o bloco está na iminência de entrar em movimento, a força resultante tem intensidade nula. Logo, F vezes o cosseno de θ possui a mesma intensidade da força de atrito estático máxima. Observe a igualdade obtida. Logo, F vezes o cosseno do ângulo θ é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a intensidade da força normal. A intensidade da força normal é dada por essa expressão. Logo, F vezes o cosseno de θ é igual a μe, que multiplica P menos F seno de θ. Sendo assim, F vezes o cosseno de θ é igual a μe vezes o peso menos μe vezes F vezes o seno de θ. Observe a igualdade obtida. Consequentemente, F vezes o cosseno de θ mais F vezes μe vezes o seno de θ é igual a μe vezes P. Colocando F em evidência, obtemos F que multiplica o cosseno de θ mais μe seno de θ. Deixa eu arrumar um espacinho melhor aqui. Então, F que multiplica o cosseno de θ mais μe seno de θ é igual a μe vezes a intensidade da força-peso. Para finalizar, vemos que a intensidade da força F, a fim de que o bloco fique na iminência de entrar em movimento, é igual a μe vezes a intensidade da força-peso sobre o cosseno de θ mais μe vezes o seno de θ. Observe o resultado obtido, os cálculos realizados. Nós podemos ainda determinar a intensidade da força normal. Para fazer isso, eu vou substituir a força F obtida nessa igualdade. E com isso, obtemos. Então, vamos lá. A intensidade da força normal é igual à intensidade da força peso menos F seno de θ. Eu já vou colocar a força peso em evidência, pois a força F carrega a força peso na expressão. Então, nós vamos obter P que multiplica 1 menos. Ao substituir F e colocar a força-peso em evidência, eu vou ficar com μe seno de θ
sobre o cosseno de θ mais μe seno de θ. Vamos resolver essa subtração entre parênteses. Vamos fazer o mínimo múltiplo comum. Nós sabemos que o MMC é o cosseno de θ mais μe seno de θ. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Este termo dividido por 1 dá este termo, vezes 1, ele mesmo. Então ele aparece no numerador. Cosseno mais μe seno. Este termo dividido por ele mesmo dá 1 vezes μe seno de θ, μe seno de θ. Simplificando, essa subtração dá zero, consequentemente, a intensidade da força normal é dada por, nós temos o cosseno do ângulo θ sobre o cosseno de θ mais μe vezes o seno de θ, tudo isso multiplicando a intensidade da força-peso. Observe os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.